A palavra de Deus está aqui para que a gente não fique confundido. E a Bíblia diz: quem tem Cristo na vida verdadeiramente jamais será confuso e confundido. Em 2021 nós vamos estar estudando o Velho e o Novo Testamento paralelamente. Todas as quintas-feiras a gente está aqui. Uma quinta a gente estuda Gênesis, a outra Mateus, e a gente vai caminhando. Se der tempo, a gente termina tudo. Mas se Cristo voltar antes, a gente termina no céu, perguntando para Ele coisas que a gente não vai saber responder aqui. Mas o estudo que vamos estar fazendo aqui, a maior parte, somente o Gênesis, é história, tudo que temos visto como doutrina bíblica, doutrina da igreja, doutrina eclesiástica, graças ao livro de Gênesis, graças à origem, graças de onde a gente veio, porque a gente não é nada se não saber de onde veio, de onde saímos. E Gênesis, ele é considerado um dos livros mais importantes, já que foi escrito, para nos dar um norte. E aqui temos fundamentos da Bíblia. Temos todo o bojo da doutrina bíblica começa em Gênesis. O livro de Gênesis sozinho nos dá um relato da criação, E antes disso eu gostaria de abrir um parêntese aqui e dizer o seguinte: a Bíblia diz que o Filho do Homem veio para dar vida e vida em abundância, mas Satanás veio para matar, roubar, destruir e confundir. A gente sabe que a origem do mal, a gente vai conhecer aqui, nasceu de Lúcifer, virou Satanás, diabo, está jogado aqui. E através do que a gente vai ver aqui da queda, o mundo entrou em decomposição. O homem se afastou de Deus, conforme Romanos 3:23. E hoje é uma confusão entre criacionismo e evolucionismo. Tudo que vemos aqui, nós temos muitas teorias, mas a questão do criacionismo, nós temos a Bíblia, que muitos não creem, nós temos a natureza, nós temos muitas coisas. Eu gostaria de falar antes aqui, porque temos visto, principalmente nas escolas quase do mundo inteiro, aboliram o criacionismo, enfiam na cabeça da nossa juventude o evolucionismo. São teorias, é uma teoria, que nasceu para desconstruir o criacionismo. E muitos dos nossos jovens que vão para as escolas, para as faculdades, e muitos que frequentavam até a escola bíblica, a igreja, foram bombardeados e hoje estão confusos. Acreditam no criacionismo. Mas eu queria dar aqui uma palhinha para vocês aqui sobre isso. Se a gente vê o capítulo 1 e 1 de Gênesis, pequenininho, logo de cara, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Logo de cara. Embora pequeno, este versículo de Gênesis revela de forma majestosa que Deus é o Criador do universo. Mesmo enfrentando diversos ataques de várias doutrinas, teorias inventadas humanamente, essa doutrina da criação, ela é verdadeira.
e tem sido aceito por muitos, mas também tem sido desconstruída por muitas outras pessoas. Aí criaram-se a teoria da evolução. É o que a maioria hoje conhece, e até pessoas que frequentam e lêem a Bíblia. Essa teoria, elas são ensinadas na maioria das escolas. E nós temos visto alguns filmes aí, Deus está morto 1, Deus está morto 2, 3 e 4, e vai para fora aí, tem muitos outros, né? Você acredita que Deus existe? São muitos filmes que foram feitos, gerados de conflitos em faculdades por alunos, professores, que creem na Bíblia, que creem no criacionismo. O interessante de tudo é que quando Deus cria o homem, Ele dá ao homem liberdade de escolha. O ser humano, ele tem livre-arbítrio para escolher o que quiser. Escolher Deus ou escolher o diabo. Escolher o certo ou o errado. Mas a gente percebe que a Bíblia diz que Deus foi e é tão bom que Ele não deixou o homem perdido, mas que Ele mostrou essa luz. E aqui nós vemos essa confusão já com essa teoria da evolução ensinada nas escolas de todos os lugares dos cantos do mundo. O evolucionismo foi apresentado ao mundo pelo inglês Charles Darwin, né? E lá no livro do seu livro A Origem das Espécies. E pode ser definido como a teoria de que todas as coisas se originam de matéria pré-existente por modificação gradual, mediante processos naturais. O que Darwin diz? Se você perceber, existe no mundo centenas e centenas ao longo das gerações de fósseis. Fósseis de peixes, fósseis de animais, fósseis de seres humanos, fósseis de macacos. E se você pegar qualquer uma dessas, como já pegaram, as fósseis de macaco continuaram sendo de macaco, as fósseis de peixe continuaram sendo de peixe, de ser humano, ser humano. Mas essa teoria diz que dessas fósseis houve evolução. Uma delas é que nós chegamos ao que estamos porque nós saímos do macaco. É a ideia dele. Todas as espécies descendem de um antepassado comum. Existe então uma continuidade entre todas as formas de vida. Entretanto, ao analisarmos o evolucionismo, concluímos que ele não conta com o apoio de fatos. A teoria ela é falsa. Por que é falsa? Se eu perguntar para você aqui, o seu bisavô era macaco? Seu avô era macaco? Seu pai e mãe era macaco? Então como é que eu vim no macaco? Nós temos várias espécies de cachorro no mundo. Se cruza uma raça com outra, mas o final dá cachorro. Não dá outra coisa. Então essa teoria, ela cai por terra aí. Porque até hoje macaco continua sendo macaco. E gente continua sendo gente. Qual foi o argumento científico para combater o criacionismo e combater a Bíblia? Existem dois argumentos. Primeiro lugar, quanto ao registro fóssil. Como eu já disse, toneladas de fósseis têm sido encontradas em todo o mundo. E todos eles têm sido facilmente classificados. E você vê aí, a ciência encontra lá. Encontramos um fóssil de 3.000 anos atrás, de peixe. E o bicho é peixe. Encontramos fóssil aí de gente. A cabeça continua de gente. E não modificou. Cientificamente. Os pesquisadores
não encontram resto de uma forma que esteja no meio do caminho, ou seja, em evolução, ou evoluindo. Em toda essa massa incalculável de ossos, não há prova de que nenhuma delas, seja qual for, ou qualquer mudança gradual, aconteceu. Como é que eu posso deixar de crer em uma coisa que a Bíblia coloca, muito embora seja também objetivo de fé, não de prova? A Bíblia não é um livro científico, e a gente vai ver aqui, né? Por que que Deus fez questão de, primeira coisa, quem quiser se aproximar de Deus, a Bíblia diz que tem que crer que Ele existe. Deus não fez questão nenhuma de provar para você. Deus sempre quis colocar no ser humano, para o ser humano confiar nele. Então, dentro dessas linhas de pensamento, é que o erro quer desconstruir a ideia de Deus, a ideia de criação que a gente vai ver em Gênesis. Em segundo lugar, argumento científico. Quando as leis da termodinâmica, a Bíblia afirma que em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Êxodo 20, 11. Esse aqui é o argumento científico em relação às leis da termodinâmica. A Bíblia afirma em Êxodo 20, 11, né? Esse versículo está plenamente de acordo com a primeira lei termodinâmica, a mais certa de todas as leis científicas, que diz que nada está sendo criado ou destruído. Além disso, uma segunda lei igualmente universal e comprovada estatui que todos os sistemas atuais tendem a decair e a desordenar. Se tudo tende a decair, a desordenar, como é que eu vou crer que o mundo foi criado de uma explosão? Tudo que se explode, se destrói, não constrói. Esse argumento científico aqui coloca: é impossível uma coisa explodir e você dizer que ela se constrói. Lei termodinâmica diz que tudo na vida tende a decair, a se decompor, a se destruir. Essa tendência, sugerida por essas duas leis, ela é oposta ao conceito da evolução, que pressupõe um princípio de ordem crescente, que acredita que o mundo foi criado com o Big Bang. E o argumento teológico sobre essa questão? Pelo menos 2 pode ser apresentado. Em primeiro lugar, quanto ao princípio da criação através de um Criador, houve alguém que criou todas as coisas. Se existe alguma coisa, essa coisa tem origem, saiu de algum lugar. A crença dos evolucionistas de que, mediante processos naturais, todas as coisas vieram a existir, é falsa. Nada existe por existir. Nada nasceu por acaso. Existe uma razão, existe uma origem. Para desconstruir a criação, disse: não, as coisas foi acontecendo naturalmente. Não é verdade. Porque Gênesis 1, que a gente leu aí, disse que o quê? Que Deus, quem criou todas as coisas. E Deus não criou todas as coisas de uma matéria-prima. Deus criou todas as coisas do nada, daquilo que não existia. É diferente. Segundo a cosmologia, que estuda a origem do universo, tudo que foi começado tem que ter uma causa adequada. Começou isso, tem uma causa, tem uma construção.
Hebreus 3,4 nós lemos: pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Uma casa é construída de matéria-prima, de matéria já criada por aquele que criou todas as coisas. Alguém constrói uma casa, mas de um material que já foi criado. E está dizendo: e quem criou esse material? Deus. Uma casa é feita de pedra, madeira, ferro. E quem criou o ferro? Quem criou a madeira? Quem criou a areia? Quem criou o universo? Essa que é a questão. Você pode ter feito a casa, mas quem fez o material da casa? E Hebreus diz: quem criou tudo foi Deus. A essa altura podemos dizer que a conhecida frase, a ciência universalmente crê na evolução, ela não é verdade, porque nem todo cientista desacredita na criação. Nada disso. Milhares de cientistas de alto nível, de alto gabarito, são criacionistas, são cristãos, são homens que conhece a Bíblia e conhece Jesus, e que crê em Jesus como Filho de Deus. Essa história de dizer que dentro do cristianismo só tem gente trouxa, ignorante, é um auto-engano. Nós temos gente de alto gabarito, cientistas que conhece a Bíblia e teme essa palavra, mas sempre querem adjetivar para desconstruir ou humilhar o cristianismo, e não vão conseguir. Tem uma história, vou contar para vocês aqui, não sei se vocês já conhecem. Nós temos a pasteurização, não é isso? Que foi criado por um homem, por um cientista, por isso que chama pasteurização. O nome dele, esqueci agora, não sei o que, Pasteur. Tem uma história desse camarada, ele é francês, e diz que ele ia de trem, e ele era um senhor idoso, né? Aparência de pessoa assim, mal vestida, e ele ia num trem, e durante a viagem ele foi com um jovem sentado ao lado dele. E aí ele começou a ler a Bíblia dele, uma Bíblia velha, aquela coisa toda, durante a viagem. E chegou no ponto do jovem descer, o jovem diz: por que o senhor gasta tanto tempo, né, lendo um livro velho desse? Eu gostaria de ter tempo para poder lhe ajudar, lhe instruir em tudo, porque o senhor está perdendo tempo com esse livro. Simplesmente aquele homem pega um cartãozinho, diz, pôs no bolso dele e disse: me procure depois. E quando aquele jovem abre, estava ali um dos maiores cientistas franceses, o cara que criou a pasteurização. Aquele jovem caiu a cara. Cuidado quando você pensar que as pessoas que conhecem Deus são pessoas todas analfabetas, sem conhecimento, sem nada. Enganam-se. A correta teoria da criação. Considerar a correta teoria da criação, que de fato nos ajudará a entender como o seu verdadeiro início e como foi a sua história. Podemos dizer que, conhecida a frase, a ciência universalmente crê na evolução, ela é mentirosa. Milhares de cientistas, como já disse, são pessoas de grande nível.
Deus é quem formou todas as coisas. E o que a gente precisa crer, a gente precisa difundir, a gente precisa confiar é no que está escrito, mesmo que não tenha provas, mas tem muita questões bem práticas que a gente tem visto ao longo dos anos, né, pela ciência, que hoje não mais combate a Bíblia. Há um tempo atrás sim, hoje não combate mais. Então, depois de criar a terra, conforme Gênesis 1, Deus começa a organizar. O versículo de Gênesis 2 diz: a terra era sem forma e vazia. O que é uma coisa sem forma e vazia? Então Deus modificou. Sem forma, ela não produzia, vazia, não tinha condição. Ela nunca produziu nada, porque nunca tinha chovido na terra. Deus organiza tudo isso aí. E é nessa terra que Deus vai ali, na região do Iraque, e formata o jardim do Éden, e faz aquele belo lugar, faz cair chuva, e aí a terra começa a se formar, simplesmente da voz de Deus. Gênesis, versículo 2, diz, capítulo 1, diz que existe um padrão de atividade de Deus durante aquela semana da criação. Primeiro ele formou e depois ele encheu. Nos 3 primeiros dias, Deus deu forma à terra. No primeiro dia, ele ordenou que a luz brilhasse e separou a luz das trevas. E assim o Senhor foi fazer. Então, o que a gente quer colocar aqui? Desconstruir a evolução, o evolucionismo, porque em pleno século 21, ele já não tem mais nenhuma construção, né? Porque foi provado que minha geração até aqui, nenhum parente meu era macaco. Primeiro caso, se você buscar a tua geração, você vai ver isso. Então, se nós somos originários do macaco, o meu avô deveria ser macaco. O peixe deveria se formar em outras coisas. Existe espécie. Cachorro continua sendo cachorro. Então, por isso que nós cremos na Bíblia, nós cremos em Cristo, nós cremos na criação, nós cremos na eternidade, nós cremos na ressurreição. Então esse é o livro de Gênesis que nós vamos estudar. Então o livro de Gênesis é o livro da Bíblia, ele serve como perfeita introdução para todo o conteúdo da Bíblia. A partir de Gênesis nós temos todo o conteúdo da Bíblia fundamentado, é como se fosse uma coluna. A palavra Gênesis do grego Genésio significa origem, fonte, de todas as coisas. Esta palavra traduz no hebraico o Bereshit, que é a primeira palavra do livro. Essa palavra hebraica significa no princípio. No princípio. Não referindo ao princípio de Deus lá, mas no princípio da criação. Em nenhum outro lugar o autor da Bíblia menciona, e esse autor é Moisés, criador, escreveu os Pentateucos, 5 livros da Bíblia. A tradição judaica cristã aceita Moisés como autor desse livro. Muitas pessoas, você vai ver em teorias aí, diz que Moisés não foi o autor, mas na história está como Moisés sendo o autor desse livro. Mas como Moisés escreveu tudo isso, se ele não participou das coisas? Antes da escrita, nós tínhamos a tradição oral. Pai passava para filho e a história ia. Então, se alguém pergunta assim, como é que Moisés escreveu coisas que ele não tinha vivido antes? Tradição oral. Isso explica que ele relatou acontecimentos que ocorreram bem antes do seu tempo. Um exemplo disso são as gerações. Como é que está escrito, várias gerações, se Moisés não viveu nesse tempo? Se você pegar, a gente vai ver aqui depois Mateus, a genealogia. Como é que alguém consegue colocar uma genealogia dessa? Quem é que disse para essa pessoa? Primeiro que a gente tem que entender o seguinte, que a Bíblia não foi nenhuma vontade humana. Deus usou pessoas
de várias gerações. A Bíblia é um livro fora do comum. Pessoas que não se conheceram, que falaram as mesmas coisas. Por isso que Gênesis e Apocalipse, eles não se contradizem, mas eles se encaixam. E a questão que muitos dizem assim: como que Moisés escreveu, sendo que Moisés não viveu certas épocas? E aí a gente vê quando ele escreve sobre as gerações, né? E nós temos aqui uma geração que diz o seguinte: como é que ele soube da geração do universo? Gênesis 2:4. Geração de Adão. Como é que ele sabe de detalhes de tudo aquilo? Gênesis 5:1. Geração de Noé. Como que alguém conta uma história, né? Se não tinha internet, se não tinha foto, não tinha jornal, não tinha nada. Gênesis 6:9. Geração dos filhos de Noé. Como que essa pessoa consegue escrever detalhes de uma geração se ele viveu tempos depois? Geração de Sem, de Terá, geração de Ismael, geração de Isaac, Jaú e Jacó. As pessoas questionam a autoria por isso, mas lembre-se que existia a tradição oral. Alguém contava. Você lembra do Lucas, o médico Lucas, que escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos? E lá no comecinho, um amigo pediu para ele levantar tudo sobre a vida de Jesus. O que Lucas fez? Lucas não foi discípulo de Jesus, Lucas não viveu com Jesus, Lucas não viu nada do que aconteceu, mas Lucas, ele fez uma reportagem e ele ouviu as histórias. Então tudo que está escrito foi exatamente isso. Pessoas que diziam para ele. E Lucas foi, de fato, a gente conhece, escolhido por Deus para fazer isso. Mas o livro de Gênesis foi destinado a quem? Para quem foi escrito? O público original do livro de Gênesis foi o povo de Israel, né? Que antes foi hebreu, né? Viveu como peregrinos. Gênesis foi escrito para encorajar durante o difícil período do Êxodo. Eles iam passar um tempinho, e nós sabemos que só no Egito eles passaram 400 anos. Depois foi para o deserto, passou mais 40 anos. Muito ou pouco tempo, mas alguém já se preocupava em mandar um escrito para esse povo. Provavelmente Gênesis foi escrito para encorajar durante essa difícil jornada. Os israelitas estavam deixando o seu passado no Egito e partindo para conquistar a terra prometida, mas isso não foi de uma noite para o dia. Para a gente ter uma ideia, a promessa que Deus deu a Abraão foi se cumprir agora em 13 de maio de 1948. Aquela promessa de que daria um Estado de Israel. Quantos séculos, quantas gerações? Mas a Bíblia diz que faria de Abraão uma grande nação. Isso já prova o que a Bíblia tem dito sobre muitas coisas. Como que alguém é prometido anos lá atrás, e hoje a gente vê Israel estabelecido como uma das maiores potências do mundo, sendo um estado pequeno. É prova de que Deus existe. Essa promessa foi dada há muitas gerações. Como é que isso aconteceu? Um dos sinais. Por isso o livro de Gênesis explica verdades fundamentais ao povo de Israel. Ele relata a criação de todas as coisas. Pois é, por que o mundo sabe da criação? Israel foi estabelecido para espalhar o nome de Deus por toda a terra. A gente sabe da história que houve um corte pela desobediência. Mas Israel, ele foi alimentado de todo o conhecimento das coisas do passado. Então essa carta, esse livro,
foi destinado a Israel, relatando a criação de todas as coisas, falando do início de toda a humanidade, da origem do próprio povo. Como é que vocês nasceram? De onde vocês saíram? E aí a gente vai ver a história de Abraão, um homem que não tinha nada com Deus. Deus vai lá, encontra e começa dali formatar. E a gente conhece a história de Abraão, depois veio Isaac, depois veio Jacó, depois veio José, depois veio Josué, aí vem Davi, e aí Israel está aí. Outra coisa que a Bíblia, ela não está preocupada em contar detalhe de história de outras coisas. Deus escolhe famílias, pessoas, desde o Adão, para chegar no objetivo dele. Muitas coisas aconteceram na caminhada, e muitas pessoas querem saber de coisas que a Bíblia não nos dá, né? Então, uma das preocupações, creio que o Espírito Santo conduzindo a escrita, foi criar história através de família. Por exemplo, Adão, Eva, depois veio Sem, né? Enos, Cão, aí vem Noé. Você percebe que há uma linhagem até chegar. Porque qual é a base e a finalidade de tudo isso? A queda do homem. Por que tudo isso foi escrito? E a gente vai ver aqui logo porque tudo isso foi escrito, para que foi escrito, para que chegasse até nós hoje e a gente acreditasse em coisas que já aconteceu e que hoje nós não precisamos mais estar preocupados. Então Gênesis, ele tem essa característica. Israel precisava conhecer tudo isso. O livro de Gênesis mostra que Deus escolheu o israelita para um relacionamento exclusivo com ele. E o Senhor vai falar sobre isso. Eu sou o único Deus, não adorarás outro Deus. Aí a gente vai ver isso já lá no deserto, quando Moisés vai pegar as tábuas da lei. Ali começa a se organizar as leis de fato. Não fica solto. Então quem matar morre, adorar um só Deus, e começa a se organizar dali. Então deixa de ser uma tradição oral e passa a começar a escrita. Então a gente vê isso. Qual o propósito do livro de Gênesis? Primeiro, revelar a soberania de Deus na criação do universo. E é objeto de fé. Se alguém diz, vamos provar isso aqui? Não, a Bíblia não tem nada de prova científica. O problema é que muita gente não consegue encarar a palavra de Deus, não consegue ter um relacionamento com Deus, porque quer prova científica. E Romanos 10:17, se eu não me engano, diz assim, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus não dá prova para ninguém. Primeira coisa é revelar a soberania de Deus. Estabeleceu a igreja com finalidade, deu à igreja uma missão com finalidade e disse o que deve fazer e o que deve acontecer e para onde a gente vai. O problema é que ainda tem muita gente na igreja, como tinha no povo do passado, que não sabe para o que veio, o que está fazendo e para onde vai, né? Tem gente que pensa que nasce nesse mundo, cresce, morre e acabou. Não. Começa aqui em Gênesis. Gênesis tem um propósito que a gente tem hoje. O que Deus queria com Israel? Exatamente isso. Dizer para ele assim, isso é para o meu propósito. Nada do que eu vou falar, como eu vou conduzir vocês, vai ser por acaso. Tudo tem um propósito. A mesma coisa para a gente hoje. Um terceiro propósito, explicar a origem da humanidade e do pecado. Por que nós hoje conhecemos tudo isso? E nós cremos em tudo isso? Por causa dessa história que Deus trouxe através de pessoas que Ele escolheu. E acreditamos piamente que houve uma queda, houve um pecado, nós nos separamos de Deus. E nós sabemos que a origem da humanidade saiu de Deus. Muita gente zomba, né? Que nada, Adão e Eva, né? Mas aqueles que crêem na Bíblia, que têm convicção disso, sabem muito bem, né? E crê e não abre mão disso. Outro propósito, relatar como foi a vida dos patriarcas e do povo de Israel. Essa foi a finalidade da escrita. Assim aconteceu, assim foi.
Outro propósito, revelar o início da história da redenção. Isso começa em Gênesis. Gênesis 3,15. Abra aí para você ver. É aí que começa a nossa história. A razão de hoje estarmos aqui pregando o Evangelho, a razão de estarmos hoje aqui com uma esperança, a razão de hoje estarmos aqui acreditando no que diz Apocalipse 20,15. Revelar o início da história da redenção e apresentando um conceito totalmente monoteísta, ou seja, crer somente em um Deus, o único Criador dos céus e da terra. Então Gênesis foi escrito para que eu e você soubesse que só existe um Deus, não existe vários deuses. 3,15 diz isso aí? Da semente? Gênesis 3,15. Aí está a promessa, a esperança que nós já temos hoje. Viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus, serpente, Satanás, e já aconteceu. Ele já veio, ele já sofreu, ele já morreu, ele já ressuscitou, e ele diz que Satanás já foi vencido, a cabeça dele já foi esmagada, e nós somos vencedores por causa do que ele fez. Isso já estava lá em Gênesis, já, essa promessa. Revelar o início da história da redenção, apresentando um conceito totalmente monoteísta de um só Deus. E Gênesis fala de um único Deus soberano e criador de todas as coisas. E nós acreditamos nisso. Deus é o criador de todas as coisas. Ele começou a história. Existem diferentes formas de organizar o conteúdo de Gênesis, para a gente ter uma noção. Destacamos aqui 3 formas. A primeira dessa, divide o livro de Gênesis em 3 ações. A primeira seção conta a história primitiva. Gênesis capítulo 1, de 1 a 11. A segunda fala sobre a antiga história patriarcal. Gênesis 11, a partir do 10. A segunda parte conta a história de José. Gênesis 37. E a última é o tipo de transição entre o primeiro e o segundo livro da Bíblia, e fornece detalhes fundamentais da compreensão do livro de Gênesis com Êxodos, que a gente vai estudar na frente. A segunda parte começa com Gênesis 11, 27 e vai até o final do livro. Essa segunda grande parte registra o início do povo hebreu. É o povo nômade, o povo no deserto. E aí a gente conhece aquela história dos 40 anos no deserto. Nele também se é desenvolvida de forma mais clara a introdução do propósito divino para a redenção da humanidade. Os personagens principais dessa segunda parte do livro são Abraão, Isaque, José e Jacó. Esses homens são chamados tipo de Cristo. Tem a visão e a missão de libertadores. E aí a gente vê a história caminhar por aí, até chegar em Josué, que foi aquele que colocou o povo lá na Terra Prometida. Curiosidade desse livro de Gênesis. Primeiro, existia uma dúvida se foi Gênesis ou Jó o primeiro livro da Bíblia. Uma das coisas é a seguinte: para nós não importa quem foi escrito primeiro. As pessoas ficam preocupadas com isso, né? Mas o importa é que nós conhecemos a história, a origem e como ela chegou até nós e por que nós cremos nisso. Então, a história diz, algumas pessoas acham, quem foi escrito primeiro, Jó ou Gênesis? Outra curiosidade, o período de tempo descrito em Gênesis abrange um intervalo de tempo maior do que todo o restante da Bíblia. 3. Deus é apresentado como Criador pelo menos 50 vezes apenas nos 2 primeiros capítulos de Gênesis.
São provas que a gente vai estudando e a gente vai tendo, cada vez mais a gente vai crendo nessa palavra. O livro de Gênesis explica aos israelitas a origem da circuncisão. Aí nós temos a origem, por que o povo começou a se circuncidar. Que a gente, é bom depois aprender essas coisas. O livro de Gênesis mostra a origem das 12 tribos de Israel, como foi formada, qual o significado, por quê. Então você percebe que há uma história e que hoje muitos da igreja não sabem nada, ou espiritualiza muitas coisas e não consegue saber da realidade. Se perguntar para um crente moderno muitas coisas do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, não sabe explicar. Porque às vezes a igreja ela espiritualiza certas colocações do Velho Testamento e acaba trazendo confusão à cabeça das pessoas. O livro de Gênesis explica aos israelitas sobre essa questão das 12 tribos. O concerto de Deus com Abraão, descrito nesse livro, é fundamental para o entendimento de toda a história da Bíblia. Quando ele fala que de Abraão nasceria uma grande nação. Claro que ele falou que vai haver uma nação que é Israel, mas essa nação, esse povo, e ele disse um dia que Abraão poderia olhar para as estrelas dos céus e para a areia do mar que ele não podia contar. Estava se referindo não a Isaac, mas se referindo a Jesus e aos salvos. Você vê que nas entrelinhas a gente já, Abraão, a tua descendência vai ser como a areia do mar e como as estrelas dos céus. A geração que nasceu aí, que veio Jesus. Gênesis revela como os hebreus foram para o Egito. Essa imigração explica um dos eventos mais importantes da história da humanidade, o Êxodo. Por que Deus permitiu que os egípcios, o povo fosse para o Egito? Primeira coisa, lembra que a Bíblia diz que Deus conhece todas as coisas. O homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. E que muitas vezes nós não conhecemos certas situações na nossa vida e a gente reclama. Pois é, Jacó tinha os seus filhos, viviam aparentemente muito bem, mas tinha um garoto que era mais temente, mais voltado para o seu pai, mais voltado para as coisas de Deus. E a gente sabe que a história de José, e José conta aquela história porque ele sonhava mesmo, e Deus estava preparando para o que vinha no futuro. Mas o garoto inocente contava para os seus irmãos que um dia ele ia comandá-los, e eles não entendiam. A gente sabe dessa história. Mas Deus já estava traçando o futuro de Israel. Primeira coisa, se Deus prometeu a Abraão que faria dele uma nação, então essa geração não podia morrer. Na terra de Jacó ia ter fome, ia faltar comida, e com certeza muita gente morreu. O propósito de Deus foi fazer o quê? Como é que eu vou mandar esse menino para o Egito? Vou mandar direto como governador? Não. Deus ele manda você para o deserto primeiro, para você aprender a ser gente, a obedecer, para depois chegar no lugar certo. Tem muita gente que quer ir direto. Então José, aconteceu toda aquela história e nunca saiu da cabeça dele o relacionamento dele com Deus. Por isso que é importante que nós compartilhemos a Bíblia com as pessoas, com a nossa família, com os nossos filhos, porque a palavra de Deus, segundo a Bíblia, diz que ela é como chuva que cai na terra, ela não volta vazia. Muitas vezes a gente está pregando aqui, tem gente cochilando, gente dormindo, a gente passa na rua, a gente está falando do evangelho, a pessoa não dá atenção, né? Eu vim hoje tinha 2 rapazes entregando folheto na rua, né? Folheto, e o pessoal um pegava, rasgava, ou seja, mas daquele ali sempre vai ter alguém que vai prestar atenção. Nada que fazemos para Deus é em vão. Põe isso. E as coisas não acontecem por acaso. Por isso que nós aprendemos com a palavra de Deus a sempre,
quando acontecer as coisas, perguntar: Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Não é ficar dizendo: Deus, porque eu? Tanta gente podia morrer, você só... Quantos questionamentos a gente faz? Mas a gente não sabe que propósito de Deus, porque Deus tem o controle sobre todas as coisas, né? E aí José vai para o Egito e acontece o que aconteceu. As promessas de Deus, elas se cumprem. A Bíblia diz que Deus, os projetos deles jamais serão frustrados. Olha só a importância do livro de Gênesis na vida da doutrina da igreja. Muita coisa que a gente tem hoje como doutrina, ela tem base aqui. O livro de Gênesis, ele aponta para Cristo. Gênesis 3,15, como a gente viu aí. No capítulo 3, vimos que o próprio Deus anunciou que a descendente da mulher destruiria Satanás. A genealogia iniciada em Gênesis encontra-se no final, lá no Novo Testamento. Tem muito crente que até hoje nunca leu a genealogia em Mateus. Se a gente fizer uma prova e perguntar, botar assim: responda de onde saiu Jesus, muita gente não sabe. A gente vê aquele nominho lá: fulano foi pai de ciclano, aquilo ali, cita ali, é porque é importante. E a gente vê aqui em Gênesis. Gênesis capítulo 5, versículo 11, e Mateus 1 e Lucas 3. Olha só o que está escrito. Gênesis capítulo 1, Gênesis 5. Aqui está a descendência de Adão. Aqui está a nossa raiz. Aqui está a nossa história. Será que você já parou para ler isso aqui, para perceber que você saiu daqui? De onde você veio? De onde... Essa é a nossa história. Não é só a história do povo de Israel. Aqui está a descendência, a genealogia. Este é o livro da genealogia de Adão. E que muitos desconstroem isso. Muitos se tornam anticristãos porque não acreditam que Deus criou o mundo de um homem e de uma mulher. E a gente crê na Bíblia. Mateus 1. Olha só, genealogia aqui. Olha o que Mateus 1 tem lá. Isso é muito importante. Você que é servo e serva de Deus precisa estar sabendo dessas coisas, lendo isso. Lá a gente vê a genealogia de Adão. Aqui a gente vê a genealogia de Jesus. E nós estamos incluídos aí. Em Lucas 3, na pregação de João Batista, ele vai citar também a genealogia de Jesus. Capítulo a partir do 23. Por que a gente vê em Gênesis, em Mateus, em Lucas, e muitas vezes a gente não consegue ler, não leva a sério? Isso é importante. E tem muito crente que não está nem aí para a Bíblia.
Por isso que muitas vezes é questionado e não sabe. Mas eu não vou ler isso para quê? Tudo isso aqui tem uma importância muito grande. Noé profetizou que os descendentes de Jafé seriam abençoados, encontrando a salvação por meio dos descendentes de Sem. No Novo Testamento, vemos o compromisso dessa profecia na expansão do Evangelho. Romanos 11. Vamos ver o que está escrito em Romanos? Para você ver a importância do livro de Gênesis, né? Que a gente às vezes... Romanos capítulo 11. Aí você pode perceber depois nesse capítulo. Noé profetiza que os descendentes de Jafé serão abençoados, encontrando a salvação por meio do descendente de Sem. E isso é citado em Romanos capítulo 11 do Evangelho. A rejeição de Israel no final. A carta dos Hebreus aponta para o fato de que o sacerdócio de Melquisedeque tipificou o sacerdócio de Cristo. Hebreus 7. Antes temos aí Gênesis 14, 18 e 20. Dá uma olhadinha aí. Gênesis com Efésios. Gênesis capítulo 14, 18 a 20. Melquisedeque abençoa Abraão. Aquela velha história que a gente conheceu. Quem é Melquisedeque? Rei de Salém, né? Gênesis 14, 18 e 20. Aí você vê o Novo Testamento, Hebreus 7, falar sobre Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura do Cristo, né? Você vê que Cristo está incutido em toda a Bíblia. Cristo é o centro da Bíblia. Por isso que a gente precisa estudar a Bíblia e prestar atenção nos textos e contextos. Nenhum texto da Bíblia se contradiz. E as Bíblias modernas, se você perceber algumas delas, logo embaixo aí tem uns númerozinhos embaixo, não sei se a de vocês tem. Ou entre os capítulos tem números. Isso se chama concordância, ou seja, o versículo que você está lendo ali, você vai achar ele em outro que vai concordar. Por isso que a Bíblia, a Septuaginta, 60 livros, eles são inspirados. Por que são inspirados? Eles não se contradizem. O que Gênesis fala, Hebreus concorda. De Gênesis para Hebreus, né? Aí vem outra história que a gente precisa saber na questão aí dos evolucionistas. Você ouve muito falar assim: o mundo tem 250 bilhões de anos. Mentira. A Bíblia diz que Cristo veio ao mundo e nós temos antes e depois. A história foi rachada no meio. O nosso calendário gregoriano começou a rolar a partir de Cristo. Então nós hoje estamos em 2021. Mas Israel está em 5.700 e porrada. Quantos anos tem a Terra? Bilhões? Não. 7.000, 8.000 anos. Aí você vai para os camaradas que dão palestra aí, diz que nada daquilo aqui, esse bicho aqui viveu 100 bilhões de anos, esse não sei quantos bilhões de anos. E o pior é que as pessoas acreditam nisso. Tudo isso pode desconstruir isso aqui, ó. Muito embora não tenhamos as datas antigas, elas não são exatas, mas nós sabemos muito bem da história. Por fim, também percebemos que logo
logo no começo de Gênesis, o paraíso foi perdido pelo primeiro Adão e o pecado. Aconteceu ali. Por que é chamado primeiro Adão? Porque Cristo é considerado o segundo. A Bíblia vai dizer lá no Novo Testamento o quê? Por um homem nós caímos, e por outro homem nós nos levantamos. O Adão carnal pecou, mas o Adão espiritual não. Então essa é a comparação. E esse livro fala, o Gênesis, sobre o Adão e o pecado, que a partir dele passou a assolar a humanidade. Já no Novo Testamento vemos o último Adão, Cristo, restaurando o paraíso e garantindo o seu povo e a vitória sobre o pecado. Outra coisa interessante que a gente vai ver aqui é Nimrod e a Torre de Babel. Babel, você sabe o que significa? Babel significa o quê? Confusão. Duas coisinhas que a gente vai ver na Bíblia aqui, olha só. Em Babel, até antes de Babel, a humanidade só falava uma língua. Uma língua. Depois da queda do homem, o homem começou a se corromper de tal forma que a gente sabe da história. Houve Babel, houve o dilúvio, um bocado de coisa houve, e Deus foi... Porque Deus abomina o pecado. Então quando o pecado chega a um nível que Deus não suporta, Deus vai lá e desce a mão. E nós estamos chegando num nível já insuportável, por isso que nós estamos chegando no final dos tempos. E a profecia já foi dita aí. Em Babel, o mundo falava em uma língua. Depois de Babel, passou a falar várias línguas e idiomática. Ali foi criado as nações. É chamado de confusão. Aí anos depois nós vamos para Pentecoste, onde os discípulos recebem o Espírito Santo. Lembra disso? E que eles não falavam língua estranhas, nunca falou língua estranha, eles falavam no grego koiné, no grego popular, mas todas as nações que ali estavam ouviam na sua língua. Preste bem atenção nessa ligação. Em Babel, por causa do pecado, por causa do homem Adão, as línguas foram usadas para confundir e para espalhar os homens. Em Pentecoste, por causa do Cristo, do Adão espiritual, as línguas foram usadas para trazer os homens de volta para Deus. Então são coisas que a gente vê na palavra de Deus e não associa. Mas por que Deus não permitiu lá? Por causa do pecado. O pecado destruiu nossa ligação com Deus. O pecado destruiu nossa comunhão com o outro irmão que Caim matou Abel. Nosso pecado começou a homens a mandar, a escravizar homens com Nimrod. Nimrod começou a escravizar. Aí começou a idolatria, o povo idolatrado de Nimrod. E ali começa a confusão. O que o pecado fez na vida da humanidade? Destruiu, espalhou, separou de Deus, como disse Romanos, e o homem se separou e ficou afastado de Deus. Aí vem Cristo. Tudo isso a gente tem a visão lá em Gênesis. Por fim percebemos que logo no começo o paraíso foi perdido pelo primeiro Adão, e o pecado passou a assolar a raça humana, a humanidade. E aí houve novamente outro problema, o dilúvio. Aí houve a questão de Sodoma e Gomorra. Você percebe que em Judas, que é um livro do Novo Testamento, a Bíblia diz o seguinte, da mesma forma que Sodoma e Gomorra, que os homens do dilúvio foram destruídos, não foram destruídos antes que conhecesse a verdade, porque Deus, Ele primeiro disse para você, Ele dá a oportunidade. Assim será nos dias atuais. Terminou com água lá, Sodoma com fogo, esse último tempo será com fogo. Então toda a nossa história, nossa doutrina, ela nasce aqui no Gênesis.
E muitos detalhes que a gente estudando aqui ao longo do tempo aqui, como você vai perceber. Só que a gente percebe que a igreja hoje pega os livros do Velho Testamento e envolve com a questão da religião judaica, do judaísmo, e cria uma confusão, e cria símbolo, cria rito, e cria na cabeça do povo idolatria. As nossas igrejas estão cheias de bezerro de ouro. E Jesus já dizia: o meu povo erra por falta de conhecimento. A nossa geração, ela não quer conhecimento, ela quer zoada, ela quer movimento. Só que o próprio Deus diz em Jeremias 3,15, e não é só em Jeremias 3,15, o desejo de Deus é que todo o povo dele fosse guiado aqui, o culto racional, conforme Romanos 12. Deus é espírito, importa que adoramos em espírito e em verdade, com consciência. Aí você pergunta assim: mas e como é que aconteceu tudo isso? Essas doutrinas que tem nas igrejas no mundo inteiro nesse período. Assim como o evolucionismo entrou e criou confusão, Satanás implantou pessoas dentro da igreja para trazer doutrinas falsas. E aí a gente vai ver no Novo Testamento, onde a Bíblia já dizia: haverá homens no meio de vós que vão trazer doutrinas heréticas para trazer confusão para vocês. Por isso que nós temos que conhecer a verdade. Então, qual é a verdade do Gênesis? Que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, você que está na faculdade, você que está na escola, e o seu professor dizer que Deus está morto e que o mundo foi criado pelo Big Bang, não é verdade. E nós não somos obrigados a aceitar isso. Ah, mas se ele, pastor, quiser que eu prove que Deus existe, você não vai provar coisa nenhuma. Nós não provamos nada disso aqui, Basta que você creia. A mesma coisa ninguém prova. A ciência não prova muitas coisas que ela diz. Então uma coisa é certa: o que nós vamos estudar a partir de hoje aqui do Gênesis, a gente vai esmiuçar algumas coisas que você vai ver assim: hoje eu estou aqui graças a isso. Muita coisa foi dito aqui, e que muitas vezes fazemos até errado hoje. Ensinamos errado coisas do Velho Testamento que não deveria ser ensinado dessa forma. Por isso que a nossa geração hoje, a igreja hoje muitas vezes é confusa. Então a nossa base está aqui. A Bíblia começa em Gênesis mostrando ao homem sendo privado da presença de Deus. Se Deus é luz e você sai da luz e você entra na escuridão, você vai enxergar o quê? Nada. Foi o que aconteceu com nós. A gente estava na presença do Todo-Poderoso, conhecimento, iluminado. A Bíblia diz que o pecado nos afastou. A gente ficou cego, perdido. E aí fomos levados por todo o vento de doutrina. Aí Satanás já estava jogado aqui no mundo. E hoje a gente vê uma geração do mundo inteiro aí desacreditando em Deus. Deus não existe, porque Satanás investiu pesado de lá para cá, e a gente vê aí pouca gente servindo ao Senhor. Mas lembre que Gênesis mostra a nós que nós somos privados da presença de Deus. Porém, ele termina mostrando o homem desfrutando da salvação eterna através do mérito de Cristo. O bom nosso é esse, que a gente começou errado, mas tem aqui uma saída. E a gente vai ver isso. Ao longo do nosso estudo, nós vamos ver essa questão. Outra coisa que a gente vê aqui, Gênesis 1 e João 1. Fala de dois princípios. Vamos lá para João 1.
Gênesis não é o mesmo princípio de João 1. Vamos ver por quê aí. Diz assim João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, e ele era a luz dos homens. Gênesis 1 diz que num princípio criou Deus. Jesus, ele já existia. No princípio é aquele princípio que não tem, a gente não sabe como veio, mas aqui nesse princípio é a partir da criação. Jesus estava no princípio com Deus, e nesse princípio do mundo, nessa criação, ele também estava junto. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é Deus, é hoje, Deus é ontem, Deus é eternamente. Deus não é, Deus não era, Deus não foi, Deus é. E é muito importante a gente saber disso, porque as pessoas acham que o nosso Deus, ele é um Deus comum. Não. E aí é outra história que a gente não pode responder. E de onde Deus saiu? Qual a origem de Deus? Só quando você chegar lá você vai saber. Ah, então não vou crer nele, eu vou ser crente para quê? Aí é um problema seu. Baixa um pouquinho. Façamos a palavra hebraica de Gênesis 1, no princípio, é Bereshit. Segundo, né? Tenho muita ligação com o hebraico, mas é tanto plural como singular essa palavra aqui, Bereshit. Por isso que nós vamos ver na doutrina da igreja, Pai, Filho, Espírito Santo. Ou seja, ele é uma pessoa só. Agora, nossa mente, ela é finita. Tem coisas que nós não podemos explicar. É como diz a música, né? Como é que eu vou explicar Deus aqui para vocês? Esse Deus eterno lá. O que a gente pode explicar aqui é um pouco desse Deus aqui, o Emanuel, o Deus conosco, Jesus, né? Moisés disse: eu quero ver tua face. Ele disse: tu vê minha face, tu morre. É impossível um homem ver a face de Deus. Na realidade, tu morre. Por isso que Moisés pergunta para ele lá no passado: o senhor quer que eu volte para Faraó? E eu vou dizer para Faraó quem me mandou? Aí ele disse o quê? Diga somente que eu sou, te mandou. Simplesmente, Faraó, eu sou, disse para você liberar o meu povo. Aí você vai lá para João 14,6. Aí a gente sabe quem é. Claro que Moisés depois soube lá na eternidade, né? Ele diz assim, ó: eu sou. Olha eu sou aparecendo aí.
Quem é esse eu sou? É aquele que abriu o mar vermelho. É aquele que libertou o povo do Egito. Esse eu sou é aquele lá do início. Esse eu sou é o que morreu na cruz. Então o que a gente conheceu de Deus através de Jesus, o enviado, o ungido, o Cristo. E aí um dia alguém aqui na terra perguntou: e aí, quem é teu pai? Lembra disso? Ou não? Vocês estudaram a Bíblia aí? O cara vive com Jesus 3 anos e no fim pergunta assim: quem é teu pai? Tu fala tanto teu pai, teu pai, teu pai, teu pai, quem é tu? Assim acontece com muitos de nós que vivem na igreja, mas vive voando, não presta atenção nas coisas. Só quer ver as coisas no limite material, sabe? Intelectual. Aí ele diz: Felipe, eu estou há tanto tempo com você, você não conhece ainda o Pai? E olha que ele conhecia o livro da lei, esse aqui, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Pentateuco, eles conheciam. E ele sempre dizia: eu sou aquele. Lembra da mulher samaritana? Ela disse: o Messias virá. E no dia que ele vier, ele disse: pois não, ele já veio, ó ele aqui, eu sou. Que ela acreditou nele, a água da vida. Então aquele camarada que disse para Josué: Josué, diga ao povo de Israel que marche, lá no passado, é o mesmo Jesus que vem em carne e osso, o Emanuel, Deus conosco. Esse Jesus é o mesmo de Gênesis 3,15. É o mesmo. Então, Jesus é o centro de toda a Bíblia. A gente tem que saber os propósitos, cada detalhe, a história. Então, se hoje eu estou aqui, eu entendo um pouco porque eu estou aqui por causa da minha origem lá. Caí em Adão, mas hoje eu me levantei em Cristo. Lá em Babel, nós somos confundidos, mas no Pentecoste eu voltei para Cristo através da própria linguagem. Língua lá espalhou e a língua de cá atraiu. Está lá em Atos 2. E naquele dia, quando Pedro pregava na sua própria língua, no grego koiné, várias nações estavam reunidas e as pessoas começaram a questionar: como é que eu, que sou da nação A, B, C e D, nós estamos entendendo o que esse camarada nunca saiu daqui está falando? Pedro não falou em língua estranha. Pedro falou na língua grego, na língua popular, na língua da roça, como se diz aqui no Brasil. Deu para entender? Existe o grego clássico e o grego simples. E foi esse grego que ele pregou. E o povo entendeu. Lá no Babel, quando disseram assim: joga o tijolo, o cara jogava areia. Joga água, o cara levava o tijolo. Ninguém entendia nada. Pois é, aquela língua foi a que nós vemos hoje. Hoje são línguas espalhadas pelo mundo inteiro. Como é que essas pessoas aprenderam essas línguas? A Bíblia diz lá que Deus foi quem fez a confusão nas línguas e cada um não entendeu mais e um foi para um lado e foi para o outro. E como é que fazemos para conhecer essas línguas? A gente vai viver lá. Quem quer saber mais o inglês aqui, vai para os Estados Unidos ou vai para a Inglaterra e passa lá anos, faz curso lá, ou faz um curso qualquer aqui. Ah, mas se eu precisar que Deus me revele para me falar essa língua, eu falo, para quê? Que motivo tem? A gente tem que saber as coisas, por que aconteceu, qual foi a razão, para não ficar querendo, inventando repetições, que não vai acontecer isso. Não vai acontecer novamente a língua de Pentecoste. Sim, mas que língua foi de Pentecoste? O grego, o cara que Pedro pregou, está lá. O sermão está lá em Atos 2, sermão de Pedro, primeiro sermão.
E no final a multidão pergunta: e aí, irmão, o que a gente deve fazer? Crê no Senhor Jesus. Aí se converte 3.000, 5.000 e as pessoas começam a ir para suas casas, começam a pregar o Evangelho. E a missão foi essa. As pessoas começaram a falar a língua de Pedro, a língua de... Não, a língua deles. E Paulo, quando saía pregando, Paulo sabia o hebraico, o aramaico, o latim e o grego. Está escrito aí. As línguas que Paulo falava foi essa. Paulo não falava outras línguas. E quando ele chegava em algum lugar, ele perguntava assim: que língua que você quer que eu fale para que vocês entendam? Porque ele dizia: se tivesse só grego ali, então eu vou falar no grego. Aramaico, latim. Você percebe que a Bíblia não é um livro de confusão. A Bíblia é um livro muito direto, simples de entender. Só que a gente pega a Bíblia muitas vezes e quer entender pelo intelecto. A Bíblia só se entende pelo poder do Espírito Santo. Por isso que muita gente não crê na Bíblia, pensa que ela é confusa. Não. Deus conhece as intenções do coração. Então vamos estudando aqui esses dias o livro de Gênesis, né? E o livro de Mateus, e vamos vendo os paralelos, o Novo Testamento e o Velho Testamento. O Velho Testamento, ele apontava para o futuro, e nós já estamos no futuro, estamos no Novo Testamento. A igreja vive debaixo da doutrina do Novo Testamento. O que a gente aprende do Velho, a palavra de Deus mas tudo já foi cumprido. Lá no Velho Testamento falava do Espírito Santo em forma de óleo. No Novo Testamento, a Bíblia diz que o Espírito Santo chegou. Por que eu devo estar continuando a usar óleo? Eu preciso aprender isso. No Velho Testamento, a presença de Deus era através da arca, do templo, do tabernáculo. Aí o véu foi rasgado. Aí vem o Novo Testamento. E ele disse: a partir de agora eu moro dentro de vocês. Acabou o templo, acabou a arca. E hoje a gente vê as pessoas pegando a caixinha, a arca, e jogando nas igrejas. Bezerro de ouro. Me desculpa aí, é bom que os pastores tomem jeito. Estão dizendo que a morte de Jesus não valeu nada. Eu não posso colocar a arca da aliança hoje com presença de Deus. Não sabeis vós que você é que é meu templo? A presença de Deus não está nessas caixotas, não está aqui dentro, está aqui dentro. A gente precisa estar lendo as coisas e fazendo o que está escrito. Por isso que Jeremias 3,15 diz que Deus levantará pastores que conduzirá o seu rebanho, pelo entendimento, não pela força, pela zoada, não é pelo sentir, não. Eu não sou crente porque eu não senti nada. Você não vai sentir nada, você tem que entender. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse é um problema da geração moderna, e Satanás tem infiltrado pregadores joios na igreja para te mexer com o teu estímulo, para você chorar. Não, você tem que entender. Por que meu povo erra? Falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra. Eu vou deixar de pregar a Bíblia aqui para ficar colocando aqui objetos? Não. Jesus mandou destruir o templo de Jerusalém porque não estava servindo para nada. Por isso que ele disse: destrói que eu vou construir em 3 dias. Não entenderam. Como é que o homem vai construir em 3 dias se Salomão levou 40 anos? Jesus está falando, de construir quando ele ressuscita do 3º dia, que ele disse: a partir de agora, você que é meu templo. Então a gente vai estar estudando o Velho Testamento para a gente entender por que aconteceu isso, qual o propósito e por que hoje nós devemos estar vivendo de outra forma. Então eu devo usar hoje alguns elementos do Velho Testamento? Não. Com todas as letras, não. Mas pastor, muita igreja usa. Cada pastor é responsável pelas suas igrejas e pelo seu rebanho, e vai dar conta a Deus pelo seu ensinamento.
E a Bíblia está aqui para a gente estudar. E ela não deixa ninguém confuso. Por isso que eu preciso conhecer essa verdade, para não ser enrolado nem enganado. Por isso que eu tenho que conhecer a Bíblia, para não me confundir com o evolucionismo, mas acreditar na criação. Porque eu não vou admitir nunca que eu vim de um macaco. Eu posso ser feio, mas não vim do macaco. Não vem com essa história. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Já viu isso? Quem já estudou aqui em faculdade, aqui já teve essas aulas lá, maluca. O cara apresenta o ovo e a galinha. Meu querido, no princípio Deus criou os animais para produzir. O evolucionismo usa o ovo. Satanás, ele faz tudo para desconstruir a verdade. O que é verdade, ele diz uma coisa e muita gente acredita. Deu para entender? Tiago 1:5. O que diz aí? Se você está precisando de sabedoria, peça a Deus que Ele dá de graça. É isso que nós pedimos a Deus. Nos dê sabedoria para entender o que está escrito aqui, para a gente não falar aquilo que o Senhor não está mandando falar. Tem gente que profetiza aquilo que Deus não mandou. Tem gente que fala que Deus não está mandando você dizer nada, Deus está mandando você dizer o que está aqui. O que está aqui é o que está aqui mesmo. Tem que ter muito cuidado com essa história de interpretação da Bíblia. Muito cuidado. A gente tem que saber o que está escrito aqui, para quem foi escrito, qual o propósito, quando, por quê, né? Então acabamos de ver aí Gênesis, uma introdução. Depois a gente vai estudar minuciosamente qual o propósito desse livro, para quem foi, por quê. Então espero que a partir de hoje você comece a enxergar o livro de Gênesis como uma base, né, de nossa história. Diz, agora eu entendo de onde eu vim, por que eu vim, o que aconteceu isso, por que eu estou aqui hoje. São essas coisas. Por enquanto é só a introdução, né? E quinta que vem a gente vai introduzir aqui Mateus. E assim vai. Mateus, Gênesis. E vamos estudar isso aí bem devagarzinho. Cada versículo, cada contexto, para a gente entender um pouco mais. Peça a Deus que lhe dê sabedoria. Peça a Deus que abra o entendimento. E se alguém tem dúvida, Senhor, tira-me. Porque o Espírito Santo é quem nos orienta quando a gente começa a ler a Bíblia aqui. Então, a partir do próximo estudo de Gênesis, a gente vai começar agora a detalhar os capítulos, né? E ver Deus fazendo as coisas ali. E vamos continuar crescendo nessa fé, crendo cada vez mais nele, tendo convicção. Então, você que tinha dúvida que Deus é o único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, não abra mão disso. Acredite, confie. Se alguém diz que o mundo foi pelo Big Bang, você diz, não, o mundo foi pela criação. Então você escolhe. É você que escolhe. Você quer crer no Big Bang? Continue crendo. Mas eu creio na Bíblia. Eu creio na criação. Você crê na reencarnação? Pois é, eu creio na ressurreição. Eu creio em Cristo. Você não crê na Bíblia, porque a Bíblia é um livro de sei lá como é que falam por aí? Eu creio na Bíblia. Ninguém é forçado a crer. A própria Bíblia diz, se eu não me engano é Oséias 4:6, nem por força, nem por violência. Por isso que esse evangelho é pregado, é falado. Nós temos um papel muito grande de explicar. É como o aluno e o professor. Tem professor que perde tempo com o aluno. O aluno não quer nada, não quer, deixa ele lá. Você pega ele no dia da prova. Dê sua aula. É o que Deus manda fazer. Dê sua aula, explica, prega o meu evangelho. E um dia haverá prestação de conta. E lá ninguém vai dizer, eu nunca ouvi falar do Senhor. Mateus 24. E esse evangelho será pregado pelo mundo inteiro. Mas a minha igreja precisa conhecer toda a história dela.
precisa conhecer o Deus da Bíblia. Tem gente que conhece Jesus dos natais, Jesus dos presépios, e muito crente e não conhece o Jesus de fato, o ressurreto, como Paulo já dizia. Tem crente que até hoje comemora Natal de uma forma mundana. Que pena, viu? Que pena. Esquece do verdadeiro sentido do Natal, de tudo isso. E aí, quando é questionado, não sabe responder. E a Bíblia diz que quando alguém perguntar a respeito da tua fé, que você saiba responder muito bem. Mas como responder se eu não sei? Mas por que você não sabe? Porque você não teve interesse. Existe na escola dois alunos, aquele que se interessa e aquele que não interessa. Aquele que gosta de prestar atenção nas aulas, aquele que não gosta. Aquele que gosta de sentar no fundo, aquele que gosta de sentar na frente. Aquele que traga o caderno e aquele que não traz caderno. Vai ver a diferença desses dois alunos. E o próprio Jesus, ele coloca aí, ó. Está aqui, ó. O próprio Deus coloca isso em Deuteronômio 19. Caminho da vida, caminho da morte. Então, meu querido, que Deus nos abençoe nessa caminhada e que o Espírito Santo nos ajude a compreender cada detalhe. E quando você olhar para o livro de Gênesis, de Êxodo, de outro mais, você vai entender assim, olha, por que hoje estamos vivendo essa realidade? Olha de onde saímos, olha o propósito de Deus, olha o que Deus queria, olha o que nós erramos e olha o que nós estamos fazendo agora. Que Deus abençoe ricamente a nossa vida, a sua vida. Para nós já não tem mais problema, porque nós já somos mais do que vencedores. Deus está aqui, com certeza, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo. Quando alguém perguntar para você a respeito do amanhã, você diz, já estou garantido. Ah, mas você não tem medo do que vai acontecer? O que vai acontecer, infelizmente, a gente vai ter que enfrentar. Mas aí vem a palavra, tem bom ânimo. Eu venci, o que Jesus disse. E o que vai acontecer comigo, Senhor? Aqueles que creem em mim piamente vão sofrer tanto quanto eu sofri. Mas eu vou sofrer, ele disse, no mundo vocês vão ter perseguição, as pessoas vão odiar vocês, porque vocês dizem que são crentes, patrão não vai gostar de empregado crente, amigo vai começar a desprezar você. Mas aquele que se envergonhar diante dessas pessoas, de que é meu servo e minha serva, quando eu voltar eu vou me envergonhar de você. Se você realmente me ama, você pode crer no amanhã. Fica de pé. Eu vivo, canto, louvo, exalto a Cristo. Eu sou liberto pelo sangue de Cristo, Jesus. Ninguém me tira mais isso. Cristo Jesus. Seu nome é santo, é o Senhor Rei da glória, é poderoso, sempre me dá vitória. É Cristo Jesus. Cristo Jesus. E aí? Não vivo triste, estou sempre alegre. Tenho certeza, sei em quem tenho crido. Jesus é vivo. É verdade.
muito obrigado pela tua redenção, pela tua salvação. Obrigado, Senhor, porque teve início lá atrás, um início ruim, onde nós caímos, mas graças ao Senhor que o Senhor veio e nos restaurou de volta, nos trouxe de volta. Senhor Deus, abençoe aqueles que estão, ó Deus, ainda sem direção, sem compreensão. Ó Deus, mostra o caminho da cruz, o caminho da salvação, Senhor. Pai querido, abençoe as nossas vidas, a família de cada um aqui, Senhor. Abençoe, ó Deus, no seu dia a dia. Se alguém aqui está triste, abatido por tantas coisas que estão nos oprimindo, Deus, o mundo está nos oprimindo com tantas coisas, e agora nesse momento, ó Deus, que estamos vivendo e vamos viver muito mais, prepara a tua igreja, prepara os crentes, Senhor, a enfrentar, ó Deus, como Israel enfrentou ali o mar vermelho, ó Deus, e o mar abriu, Senhor, e o nosso mar já está aberto, o nosso mar é Jesus. A nossa certeza que vamos estar com Cristo, ela tem que ter convicção em nossos corações. Por isso, ó Deus, eu peço por aqueles que estão desanimando na fé, aqueles que estão abandonando a fé, pelas dificuldades, pelas enfermidades que está acontecendo, pelas questões, ó Deus, que está acontecendo nos países, Senhor. Ó Senhor Deus, o amor está esfriando, as pessoas estão se odiando, cada vez mais gananciosas. Meu Deus, a tua palavra está se cumprindo, e o Senhor disse que quando voltasse a esse mundo, será que teria alguém te esperando? Meu Deus, Pai, eu quero estar preparado, eu quero te esperar, ó Deus, apesar de tudo que está acontecendo, que vai acontecer. Fortalece a tua igreja, coloca, Deus, cada vez mais, Senhor Deus, a fé na vida dos teus filhos, Pai, para que não desistam, Senhor. Abençoe a nossa nação, abençoe a nossa cidade, abençoe os nossos bairros, repreenda Satanás, o maldito que tem, ó Deus, levantado tantas coisas ruins, tem utilizado de pessoas, Senhor, para odiar. Meu Deus, repreenda Satanás da vida das famílias, da vida de jovens, de homens e mulheres. Meu Deus, restaura a vida, Senhor, restaura o casamento de pessoas que estão aí quebrados, restaura a comunhão de famílias, Pai querido, tira as depressões da vida das pessoas. Ó Senhor, Tu és o Cristo vivo, aquele que prometeu, ó Deus, libertar os corações. O Senhor ainda está de braços abertos, Senhor. Espírito de Deus, vem abençoar a todos aqueles que estão sofrendo agora, e restabeleça a alegria nos corações, a paz nos corações, confirma a fé nos corações. Nós te louvamos em nome de Jesus, amém.